Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em Kiev, na Ucrânia, vive um lutador de MMA chamado Yuri Boyka. Ele é o melhor lutador da Europa e conquistou o título de indiscutível. Em uma noite, Boyka está lutando em uma luta ilegal realizada em uma arena clandestina. Enquanto a multidão aplaude, ele não deixa o oponente acertar um único golpe nele. Após uma breve luta unilateral, ele chuta o oponente no ar e o nocauteia. A cena muda para uma prisão de segurança máxima na Rússia. Os detentos participam de lutas para entretenimento dos guardas e do diretor. Essas lutas parecem amigáveis para o mundo exterior, mas podem se tornar muito violentas com os participantes certos. O prisioneiro mais mortal de todos os tempos é um homem monstruoso chamado Kozar. Ele é tão agressivo que os guardas têm que acorrentar seus membros e fechar sua boca para garantir que ele não machuque ninguém fora do ringue. O oponente de Kozar tem metade do seu tamanho e mal consegue acertar um soco nele. Ele joga o homem no chão, quebrando-lhe o pescoço antes de continuar a socá-lo no rosto. A luta só termina quando seu rosto está deformado e coberto de sangue. Kozar é conhecido por matar todos os oponentes contra os quais luta, não mostrando misericórdia. Ele é mais um monstro do que um humano e não sente culpa por matar tantas pessoas. Diferente dele, Boyka é um bom homem fora do ringue. Ele não teve uma vida fácil, pois foi preso por vários anos e é um criminoso procurado na Rússia, mas conseguiu deixar seu passado de lado e está tentando ser uma pessoa melhor. Ele até ajuda uma igreja em Kiev e está sempre fazendo trabalhos de caridade. Um dia, um padre lhe diz que ele deveria considerar escolher outra profissão. O padre sempre apoiou a paixão de Boyka, portanto, o comentário o surpreende. Boyka responde que seu talento é um presente de Deus e ele não está disposto a parar de usá-lo. Ele quer lutar como profissional e não mais em um ambiente legal. À tarde, Boyka é abordado por seu empresário, que revela que ele finalmente pode competir legalmente em lutas de MMA legítimas. O torneio de luta europeu que acontece em Budapeste permitiu que ele participasse da competição se vencesse uma luta classificatória. Chega o dia da luta de qualificação. Como é uma das lutas mais importantes da vida de Boyka, ele está pronto para dar tudo de si. Seu oponente é um homem russo chamado Vitor. A luta começa e Boyka acerta o primeiro chute eficaz. Nos primeiros minutos, ele mostra suas habilidades defensivas, desviando de todos os ataques feitos contra ele. À medida que Vitor fica mais frustrado, fica mais fácil para Boyka atacar. Os juízes à beira do ringue já estão impressionados, então, quando ele nocauteia Vitor com um joelho em seu queixo, confirma sua qualificação. Todos pensam que a luta acabou, mas Vitor os surpreende se levantando. Segundos depois, ele é derrubado pela segunda vez, mas se recusa a aceitar a derrota. Nesse momento, Boyka está frustrado, então ele acerta um terceiro soco no rosto de Vitor, deixando-o inconsciente. Após a vitória, os organizadores convidam Boyka para Budapeste para lutar na liga, o que abrirá muitas portas de oportunidade para ele. O empresário dá a Boyka um montante de dinheiro, pedindo-lhe para treinar duro, pois a próxima luta é em 2 semanas. Ao sair, Boyka vê que Vitor está em estado crítico. Ele se sente culpado por tê-lo machucado tanto e nunca teria feito isso se ele tivesse desistido após o primeiro nocaute. Boyka lembra-se do conselho do padre e ora pela rápida recuperação de Vitor. À noite, ele acorda com um pesadelo de matar um oponente no ringue. Na manhã seguinte, ele vai até o empresário e pergunta sobre Vitor. Para seu choque, ele é informado de que Vitor morreu na noite anterior no hospital. Eles tinham assinado um contrato pré-luta, então a culpa não recai sobre ninguém. No entanto, no fundo do coração, Boyka sabe que ele é a causa da morte. Ao ser questionado sobre a família de Vitor, o empresário lhe dá uma bolsa que pertencia a ele. Dentro dela, Boyka encontra uma carta da esposa de Vitor e a foto deles juntos. Ao ler a carta, ele sente a dor que a esposa deve ter sentido ao descobrir sobre sua morte. Naquele momento, Boyka decide se desculpar com ela e garantir que ela não esteja enfrentando nenhum problema na vida. Ele sabe que seu crime não será perdoado mesmo assim, mas não quer fugir do caminho da redenção. Boyka conta ao empresário sobre seu desejo de ir à Rússia para encontrar a esposa de Vitor, mas o homem é extremamente contra a ideia. Boyka ainda é um criminoso na Rússia e será preso se encontrado pelas autoridades.
Ele terá que fazer um passaporte falso, o que é um grande risco agora que está tão perto de se tornar um lutador de MMA legítimo. Boyka entende as consequências, mas está decidido sobre sua decisão. Na cena seguinte, somos apresentados à esposa de Vitor, Alma, que está em seu funeral. Após sua morte, ela está sozinha na vida e não tem ninguém a quem recorrer. Além disso, ela e Vitor são devedores de um chefe do crime chamado Zourab. Ele vai ao funeral e sugere que Alma seja sua amante para pagar sua dívida. Alma fica enojada com sua presença, mas é cuidadosa para não deixá-lo irritado. Ela simplesmente responde que prefere trabalhar duro e pagá-lo em parcelas. Alma é proprietária e mora em um centro comunitário. Ela e Vitor o construíram com o dinheiro que pediram emprestado a Zourab. O local é lar de muitos órfãos e pessoas necessitadas. Ao chegar à Rússia, Boyka vai encontrá-la, mas percebe que ela está sendo levada em um carro preto por um grupo de homens. Descobre-se que ela trabalha como garçonete no clube de lutas clandestinas de Zourab. Ele é muito protetor em relação a ela e a trata como sua propriedade. Mais tarde naquele dia, Boyka vai ao clube de lutas e encontra Alma. Quando tenta falar com ela, os capangas de Zourab o impedem e o escoltam para fora. Boyka quer evitar lutar, então ele educadamente pergunta que horas ela sairá do trabalho. Os bandidos o atacam com a pergunta, mas ele ensina-lhes uma lição por mexerem com um lutador profissional. Zourab vê Boyka lutar e fica impressionado com suas habilidades. Ele tem precisado de um bom artista marcial em seu clube e quer contratá-lo. No entanto, o homem argumenta que não está ali para participar de lutas, ele só quer encontrar a garota. Zourab oferece-se para falar com Alma em seu nome, recusando-se a deixá-lo encontrá-la, mas Boyka mais uma vez discorda e se afasta. Depois de estar fora de vistas, Zourab pede a seus homens para ficarem de olho nele. No dia seguinte, Boyka consegue se infiltrar no centro comunitário e encontrar Alma. Ele entrega a ela a carta de Vitor e pergunta se ela está sendo forçada a trabalhar no clube de lutas. Alma responde que gostaria de trabalhar em outro lugar, mas está vinculada à dívida. Ela então lê a carta e pergunta a ele se viu a última luta de seu marido. Boyka admite que foi a última pessoa contra quem Vitor lutou. Ele tenta explicar que a morte foi um acidente, mas Alma se recusa a ouvir o assassino de seu marido. Seguindo a interação, Boyka vai até Zourab e concorda em lutar por ele. No entanto, em troca, ele terá que esquecer toda a dívida de Alma. O acordo é que Boyka deve vencer 3 lutas contra o oponente escolhido por Zourab. O gangster também promete mantê-lo seguro da polícia e das autoridades, pois sabe que ele entrou na Rússia usando um passaporte falso. No dia seguinte, Alma encontra Boyka para dizer-lhe que não precisa de sua compaixão. Ela quer que ele volte para casa, mas Boyka insiste que está fazendo isso para sua própria satisfação. Depois disso, ele vai a uma academia local para treinar para as lutas, mas é intimidado por um homem. Quando o cara continua provocando, Boyka o derruba com um único chute. Então chega o dia da primeira luta. Boyka enfrenta um lutador local em uma luta fácil. O rival consegue acertar alguns chutes fracos, mas é provado ser fraco diante de alguém tão bom quanto Boyka. Ele consegue derrubá-lo e está prestes a desferir o último golpe, mas para no meio do caminho. Para seu alívio, o oponente aceita a derrota para que ele não precise machucá-lo ainda mais. Após a luta, Alma lhe serve bebidas. Boyka pergunta se ela conhece uma academia local agradável, porque a que ele está indo agora não atende às suas expectativas. Alma pensa por um momento antes de convidá-lo para usar a academia em seu centro comunitário. Ele treina lá nos próximos dias, e eventualmente, Alma se acostuma com sua presença. A próxima luta de Boyka é um 2 contra um par de irmãos. Ele fica chocado porque nunca lhe foram mencionadas as regras. Zourab se gaba que a sua arena e os lutadores têm que jogar pelas regras. A luta começa e Boyka luta para defender ambos os irmãos ao mesmo tempo. Quando ele tenta lutar com um, o outro ataca, tornando difícil para ele se concentrar. Ainda assim, ele consegue afastar um e derrubar o outro nos segundos que levam para se recuperar. É uma luta equilibrada até que Boyka seja chutado em suas costas já feridas. A dor é insuportável até que ele vê Alma na plateia e continua lutando. Depois disso, ele dá uma surra nos dois e consegue um nocaute duplo.
A multidão irrompe em aplausos, pois ninguém imaginava que ele venceria essa luta também. No dia seguinte, Ourab vai encontrar Alma e tenta flertar com ela. Quando ela desvia seus avanços, ele a acusa de dormir com Boyka. Ele também a provoca afirmando que a morte de seu marido não foi acidental e que Boyka pretendia matá-lo. Alma finge não acreditar nele, mas o comentário a incomoda. Enquanto isso, o empresário de Boyka da Ucrânia o chama de volta imediatamente porque ele tem uma coletiva de imprensa para a luta em Budapeste. Boyka pede a ele para adiar, já que ele só tem mais uma luta para vencer. Ao chegar ao seu quarto, ele encontra a Alma esperando por ele. Ela o instiga a contar a verdade sobre a morte de seu marido e Boyka começa a contar sobre todas as dificuldades que enfrentou na vida. Ele revela que a primeira metade de sua vida foi cheia de miséria e que a luta contra Vitor foi sua única chance de conseguir uma vida melhor. Ele deu tudo de si e venceu, mas a morte de Vitor tirou uma parte maior dele. Ele sabe que aceitar sua ajuda é muito difícil para a Alma, mas a implora para deixá-lo fazer o que precisa fazer. À noite, para a luta final, Boyka enfrenta Igor, o melhor lutador de Zourab que vinha zombando de Boyka desde o dia em que chegou. Igor está especialmente furioso com Boyka porque ele é uma ameaça à sua posição na gangue. Ele despeja toda a sua frustração e o ataca repetidamente. Ele consegue dar uma boa luta, fazendo das costas de Boyka seu principal alvo. Mas a direção da luta muda quando Boyka acerta um duplo chute no ar nele. Depois disso, ele espanca Igor até deixá-lo inconsciente. Com isso, ele vence todo o torneio e a dívida de Alma é paga. No entanto, Ourab já havia previsto o resultado e se preparado para isso. Ele impede Boyka e revela que ele tem que lutar com mais um homem para que o acordo deles acabe. Boyka tem apenas algumas horas antes de sua reunião em Budapeste, que é muito importante para sua carreira. Mas ele não quer sair sem salvar Alma. Portanto, ele pede ao empresário para esperar até a manhã seguinte e se prepara para lutar contra o campeão final. O oponente é Kozar, a besta que lutou e matou todos os seus oponentes na prisão russa. Ele é trazido para a arena acorrentado por causa de sua natureza violenta. A luta começa, mas Boyka já está muito cansado. Ele faz o melhor que pode, mas seus ataques parecem causar pouco ou nenhum dano a Kozar por causa de sua constituição física. A besta desfere vários socos nele antes de chutá-lo na mandíbula. Boyka cai por causa do impacto e tem dificuldade para se levantar. Segundos antes de perder a luta, ele reúne forças e se levanta, mas é derrubado novamente. Quando Kozar está quase certo de que venceu, Boyka o pega de surpresa e o empurra para trás com um chute. Depois disso, a luta se inclina para o lado dele. Ele segura a besta em uma chave de braço, quebrando seu braço direito antes de chutá-lo para fora do ringue. Com isso, ele finalmente vence a luta, mas Ourab ainda não está pronto para deixar Alma ir. Ele faz seu capanga atacar Boyka enquanto tenta fugir com a garota. Boyka está no chão no seu momento mais baixo quando vê a Alma sendo arrastada para fora. Com motivação renovada e raiva, ele ataca os guardas e os mata todos. Finalmente, ele põe as mãos em Zourab e o derruba no chão. Boyka é baleado no processo, mas sua dor é ofuscada por sua raiva. Eventualmente, Zourab é estrangulado até a morte. Alma tenta ajudar Boyka, mas ele a impede, perguntando se tem o perdão dela. Algum tempo depois, a polícia chega e o prende. Antes de ser levado embora, ele pergunta novamente se ela o perdoa, mas Alma não lhe dá uma resposta. Então, Boyka é colocado de volta em uma prisão russa. Um mês depois, Alma vem visitá-lo e diz que o perdoa. Boyka se sente aliviado pela primeira vez em meses, mesmo que seu plano de se tornar um lutador profissional tenha falhado. Na última cena, o vemos lutando na arena da prisão, mantendo o título de indiscutível. Compartilhe esse vídeo, curte e se inscreva no canal.